Bem, pessoal, fiz esses dois vídeos introdutórios, né? Vocês podem perceber que um ficou maior que o outro, porque um é consequência, né? Quando eu falo da velocidade, então é consequência do estudo das retas tangentes, né? Então um vai ser maior que o outro e eu não estou preocupado com tamanhos de vídeos, né? A ideia é quebrar isso para ficar menos pesado para vocês. E daí eu acho que isso sempre pode voltar e pegar um outro vídeo para ir comparando as ideias, tá bom? Então, assim, feita essa introdução, agora nós vamos falar realmente do conceito de derivada, tá? Então, o conceito de limite aparece sempre que queremos descobrir a inclinação de uma reta ou a velocidade de um objeto, que a gente já viu aqui nos dois vídeos anteriores que nós fizemos, tá? E esse conceito surge sempre que calculamos uma taxa de variação em qualquer ramo da ciência, ou seja, falou em taxa de variação, nós vamos falar de derivadas, tá? Então, taxa de uma reação química, custo marginal em economia, entre outros exemplos, isso é uma taxa de variação e isso é uma derivada, tá? E com isso nós temos uma definição. A derivada de uma função f em um número a, denotada por f' de a, f' de a é igual ao limite de x tendendo a de f de x menos f de a de x menos a, tá? Então, ele pede inicialmente aqui um exercício, né? Encontre a derivada da função x ao quadrado menos 8x mais a em um número a, tá? E encontre uma equação da reta tangente à parábola x ao quadrado menos 8x mais 9 no ponto 39, tá? Então, vou fazer isso no quadro, tá bom? E depois a gente continua com a nossa parte teórica, tá legal? Bem, então o primeiro exemplo é esse daqui, né? Calcular a função f de x, a derivada da função f de x, x ao quadrado menos 8x mais 9 em um ponto A, tá? Bem, então como é que a gente vai fazer? Nós vamos primeiro entender o que é o ponto A, né? Então, o que é o f de A? Ou seja, no lugar de x eu substituo por um número, no caso A. Então ficaria A ao quadrado menos 8A mais 9. Tá? E daí com isso eu aplico a definição, né? Que é limite de x tendendo a A de f de x menos f de A sobre x menos A. Então, aplicando essa definição, a gente vai agora substituir os termos, tá? Então vai ficar limite de x ao quadrado menos 8x mais 9 menos a ao quadrado menos 8a mais 9, tudo isso dividido por x menos a, quando x tende a A. Então, fazendo o jogo de sinal aqui, limite de x tendendo a A vai ficar x ao quadrado menos 8x mais 9 menos a ao quadrado mais 8a menos 9 sobre x menos a. Aí, o mais 9 com o menos 9 simplifica e vai ficar de que jeito? Então, vai ficar lá o limite de x tendendo a A de x ao quadrado menos 8x menos a ao quadrado mais 8a. X menos a. Agora eu vou agrupar em termos, tá? Ou seja, eu vou agrupar os termos que têm potências quadráticas com os potências de ordem 1, tá? Então ficaria de que jeito? Limite de x tendendo a de x ao quadrado menos a ao quadrado menos 8x mais 8a sobre x menos a. Tudo bem? E agora
a gente vai colocar o quê? Podemos observar que aqui, ó, nós temos uma relação que nós conhecemos já, né? X ao quadrado menos A ao quadrado, a gente pode escrever como X menos A, que multiplica X menos A, que multiplica X mais A. E aqui eu vou colocar menos 8 em evidência, tá? Então o que vai acontecer quando eu fizer isso? Então olha lá, vou colocar de outra cor aqui para a gente observar. Limite de x tendendo a A. De x mais A, que multiplica x menos A, menos 8 que multiplica x menos A com x menos A. Tudo bem? E olha lá, observa que agora eu tenho x menos A nesse termo e x menos A nesse termo. Então eu posso colocar novamente o x menos A em evidência. Então vai ficar limite de x tendendo a A de x menos A, que multiplica quem? X mais A menos 8 sobre x menos A. Simplificando aqui, ó, nós vamos ter o quê? Limite de x mais A menos 8. Aplicando o limite quando x tende a A, ou seja, substituindo x por A, vai ficar A mais A, 2A. Então a resposta nossa da derivada, né? Ou seja, f' de A vai ser 2A menos 8. Beleza? Então esse é o primeiro exemplo ali, tá? Vamos fazer o próximo. Bem, pessoal, esse exercício aqui eu já vou pedir uma desculpa para vocês, porque quando eu digitei eu coloquei 9, mas não dá, é 3. Por quê? Se você substituir f de 3, vai ficar quem? É menos 6, na verdade. Então vai ficar, ó, 3 ao quadrado, 9, menos 3, 8 vezes 3, 24, mais 9. 9 com 9, 18, menos 24, f de 3 é igual a menos 6, tá certo? Então, no caso ali, o erro tá ali, tá? Então, continuando a partir disso, tá? Então, ficaria o quê? Limite, quando x tende a 3, né? Da f de x, que é x ao quadrado, menos 8x mais 9, menos o f de A, menos com menos, mais 6 sobre x menos 3. Tá certo? Efetuando essa operação aqui, eu vou ter que ao limite de x tendendo a 3, de x ao quadrado, menos 8x mais 15 sobre x menos 3, tá certo? E como é que nós vamos resolver essa questão aí, tá? Bem, existe uma representação desse cara aqui por meio das suas raízes, né? Ou seja, ax ao quadrado com a igual a 1, né? Então, x ao quadrado mais bx mais c pode ser escrito... não, pode colocar o a aqui, né? A que multiplica x menos x', que multiplica x menos x duas linhas, tá? E quando eu fizer isso, né, eu vou encontrar para esse caso aqui, eu vou encontrar x' igual a 3 e x duas linhas igual a 5, né? 5 mais 3, 8 com sinal contrário, menos 8, 3 vezes 5, 15, tá? Então eu vou reescrever esse cara como sendo o produto de suas raízes, tá? Então vai ficar o limite de x menos 3, que multiplica x menos 5, dividido por x menos 3, quando x tende a 3. Posso simplificar isso daqui, e agora quando eu substituir aqui o limite, isso aqui vai dar 3 menos 5, menos 2. Beleza? Tá? Então esses foram os dois exemplos aí que nós precisávamos falar
dessa relação aqui, tá? Principalmente da f de x menos a f de a, né? No caso aqui seria f de 3, tá bom? Beleza? Bem, agora considere a seguinte situação. Suponha que y seja uma quantidade que depende de outra, quantidade x, ou seja, relação de dependência de y e x, tá? Assim, y é uma função de x, né, que a gente já vem falando disso há um tempo, e daí a questão é a seguinte, ó, se x variar de x1 a x2, ou seja, entre dois pontos x1 e x2, e x variar nesse ponto, então, como diz, a variação x é conhecida como incremento, tá? E esse incremento será dado por ΔX, que é igual a x2 menos x1, que é mais ou menos com a ideia lá da física, espaço final menos espaço inicial. Então, o meu incremento aqui seria a diferença entre o espaço final menos o espaço final, no caso, entre x2 e x1. Então, se eu tenho essa variação ΔX, em y eu também vou ter uma variação, porque vai ser se x2 me leva a f de x2 e x1 me leva a f de x1, então o ΔY vai ser o quê? F de x2 menos f de x1. Tá legal? E com isso, o quociente das diferenças, ou seja, a variação, a proporção ΔY sobre ΔX vai ser o quê? F de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1. Esse quociente é conhecido como taxa média de variação de y em relação a x no intervalo x1 menos x1 e x2. Percebam que é muito parecido com as ideias da velocidade. Espaço final menos espaço inicial, tempo final menos tempo inicial. Só que agora é para qualquer função, certo? Não é mais uma questão da física. Então eu posso ter outros tipos de situação ali, tá? E quando eu me referi ao termo taxa média de variação de y em relação a x, é esse cara que eu estou me referindo, tá? E à medida que eu aplico o limite dessas taxas médias, a variação é chamada de taxa instantânea. Opa, pera lá, vocês percebam? Taxa instantânea, velocidade instantânea da variação de y em relação a x, a qual é interpretada como a inclinação da tangente da curva. Opa, se é a inclinação, o que eu vou fazer? Eu estou diminuindo essa diferença e os caras aqui, ou seja, x2 está tendendo para x1, tá? Então eu estou aplicando o limite de forma que vai ficar o limite de f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1 com x2 tendendo a x1, tá? Que é isso que eu estou colocando aqui, tá? Então a gente fala que a taxa instantânea, a taxa de variação instantânea, né? Então, a taxa de variação instantânea é, então voltando aqui, né? Só para eu me ligar nesse cara aqui. Sabemos que uma das interpretações da derivada f' de a é a inclinação da reta tangente, a curva f de x quando x tende a a. Ou seja, a taxa de variação instantânea é o limite de ΔX tendendo a zero, de ΔY por ΔX, que é igual a quem? Ao limite de f de x2 menos f de x1, x2 menos x1 com x2 tendendo a x1. Então, uma das interpretações da derivada é a inclinação da reta tangente, e a taxa de variação instantânea é dada da mesma perspectiva que nós vimos anteriormente, tá? Então nós temos a seguinte, e nós também agora, com isso, nós temos uma outra interpretação do conceito, tá? Então, a derivada f' de a é a taxa instantânea de variação de y igual a f de x em relação a x quando x igual a a. Ou seja, o que eu quero dizer? Bem, nós tínhamos uma interpretação que era a inclinação da reta tangente, tá? A nossa segunda interpretação é que a derivada também é a taxa instantânea de variação. Então percebam, por que aqueles dois exemplos eram importantes? Porque um falava da relação da tangente e o outro falava da taxa da velocidade instantânea. Então o que é? A derivada eu posso entendê-la como uma inclinação da reta tangente ou também posso entendê-la como taxa instantânea de variação. Isso é uma coisa muito interessante e importante para nós entendermos, tá? Então essas duas interpretações elas vão caminhar conosco durante todo esse conceito de derivada, tá? E com isso nós temos algumas considerações ali, tá? A relação entre as interpretações é que a taxa de variação será a inclinação da tangente
essa curva nesse ponto, tá certo? Então, o que tem de comum entre as duas? É que a taxa de variação é a inclinação da tangente no ponto x igual a A. O que isso significa? Significa que quando a derivada for grande, os valores de y mudarão rapidamente. E quando a derivada for pequena, a curva será relativamente achatada e os valores de y mudarão lentamente. A gente vai observar isso conforme os exercícios vão aparecendo, tá? Se S é igual a f de t for a função de posição de uma partícula que se move ao longo de uma reta, f' de A será a taxa de variação de deslocamento em relação ao tempo. Então, a taxa de variação de deslocamento, o que é? É a velocidade. Então, se S é a função de posição, a derivada no ponto é a taxa de variação, ou seja, é a velocidade no ponto que nós estamos estudando. Tá legal? E com isso, nós temos dois probleminhas aqui também que eu vou fazer no quadro também, para a gente entender, tá? Então, olha lá. Um fabricante produz peças de tecido com tamanho fixo. O custo da produção x metros de certo tecido é C, que é igual a f de x. Qual que é o significado de f' de x? Quais são suas unidades? Em termos práticos, o que significa dizer que f' de 1000 é igual a 9? Qual é maior? F' de 50 ou f' de 500? E f' de 5000? Vamos fazer esse exercício, tá? O segundo exemplo é o seguinte. Se D de T é a dívida pública bruta de um determinado país no momento T, a tabela mostra valores aproximados dessa função, fornecendo estimativas em meados do ano em bilhões, no período de 1994 a 2002. Interprete e estime os valores de D' de 1998. Então aqui nós temos os valores da tabela, são esses valores aqui, tá? E também nós vamos fazer esse exercício no quadro, tá bom? Então assim, vamos fazer o seguinte, vamos ler o enunciado, né? E depois a gente vai tentar responder cada uma das questões. Então, um fabricante produz peças de tecido com tamanho fixo. O custo da produção de x metros de certo tecido é C, que é igual a f de x. Daí ele vem trazendo as perguntas. Qual é o significado da derivada f' de x? Quais são as suas unidades? Né? Em termos práticos, o que significa dizer que f' de 1000 é igual a 9? E qual é o maior? F' de 50 ou f' de 500? E f' de 5000, tá? Então, primeiro, vamos responder essas perguntas. Então, a primeira é o significado. Qual é o significado da derivada? Tá? Então, lembrando que nós agora nós temos duas ideias para a questão da derivada. Primeiro, como o ponto onde passa a reta tangente, e o segundo, como uma taxa de variação instantânea. Tá? Então, nós sabemos que f' de x é a taxa de variação instantânea de C em relação a x. Ou seja, f', taxa de variação instantânea de C, né? De C em relação a x, tá? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que f' de x significa a taxa de variação, do custo de produção em relação a metros produzidos. Tá? Isso daqui é conhecido como custo marginal.
Tá? Então, nesse caso aqui, quando a gente fala da taxa de variação do custo em relação a uma produção, a gente pode dizer que isso aqui, na economia, é chamado de custo marginal. Ou seja, F' de x é o quê? É o delta, é o limite, perdão, é o limite de delta C sobre delta x, quando delta x tende a zero, tá? Então, olha lá, aqui é o custo de produção, certo? Então, o custo de produção é dado em valores monetários. X é os metros, ou seja, qual é o significado da derivada aqui no caso? O significado da derivada aqui, nesse caso, porque nós temos que entender o seguinte, que a derivada é o limite da variação do custo sobre a variação dos metros produzidos, quando ΔX tende a zero. Tá? Ou seja, é uma taxa de variação instantânea, muito parecida com a ideia da velocidade que nós estudamos anteriormente. Então, o que eu quero dizer com isso? Então, quando eu falo nessa questão de taxa, né, a gente pode dizer que a derivada está relacionada a esse quociente aqui. Tá? Então, qual é o significado da derivada nesse caso aqui? O significado da derivada nesse caso é F' de x. F' de x é o quê? É o valor monetário, né, por metro. Tudo bem? Então, nós sabemos que ΔC é o valor monetário. E aqui é a variação de metros, né? Então, valor em metros. Tá certo? Então, nesse caso, como é uma taxa de variação, a variação entre quem? Entre o valor monetário e metros. Tá legal? Vamos fazer a letra B agora. Bem, agora com essa ideia da relação, que a derivada é a variação do valor monetário, ou seja, do custo, pela quantidade de metros produzidos, a pergunta agora, o que quer dizer a derivada de 1000 da resposta igual a 9, né? Então, bem, podemos pensar o seguinte, vamos olhar para esse cara aqui, o que significa isso? Significa que após 1000 metros produzidos, 1000 metros fabricados, após 1000 metros fabricados, a taxa de custo instantânea, porque nós estamos falando de derivada, é 9 por metro. Ou seja, com x igual a 1000, né? Com x igual a 1000, o custo C, né, está aumentando aumentando 9 vezes mais. Mais rápido. Tá certo? Ou, então, o que é, né? Após, né? Bem, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, na verdade, né? Que após eu fabricar 1000 metros, a taxa de custo instantânea é de 9 por metro, né? Ou seja, 9 custo monetário, né? Então quer dizer o quê? Quando x é igual a 1000, o custo está aumentando, né, 9 vezes mais rápido. Tudo bem? Então é isso que quer dizer quando eu falo que a derivada de 1000 é igual a 9, tá? Que o custo aumenta 9 vezes mais rápido, tá? Bem,
A letra C, eu vou trabalhar mais uma ideia de hipóteses, tá legal? Só para a gente entender algumas ideias ali, tá? Bem, então a gente viu no exemplo anterior que quando a gente tem a derivada de 1000, nós chegamos a um valor 9, que quer dizer o quê? Quer dizer que a produção a partir de 1000 metros o custo está aumentando 9 vezes mais rápido, tá? Então vamos pensar o seguinte, né? Então o custo cada vez aumenta mais, tá? Então se o custo está crescendo, a gente pode dizer o seguinte, que o custo para 50 metros é maior que o custo para 500. Ou seja, se o custo de produção está crescendo, então o que a gente pode dizer? Podemos dizer que a derivada de 50 é maior que a derivada de 500. Tá legal? Então, tá. Mas deu de 9, né? Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que para fazer 50 o custo vai ser maior do que para fazer 500. Tá? Eu penso nisso numa questão assim de... por exemplo, assim, fazer camisetas, né? As pessoas que trabalham com camisetas querem fazer em grandes escalas, por quê? Porque para fazer o custo é muito maior do que para fazer 10, e assim vai indo, né? Então, essa é a relação aqui que nós temos nesse caso, tá? E daí a outra pergunta quer dizer, então, e F de 5.000? E F de 5.000? Bem, aqui nós temos outra questão também, que como eu estou falando para vocês, é uma ideia hipotética. Nesse caso aqui, a gente pode dizer assim que a produção está aumentando, certo? Opa, a produção está aumentando. Então, isso pode acontecer o quê? O aumento de outros custos. O aumento de outros custos, tais como contratação de pessoal, tais como horas extras, né? Enfim, esses elementos que podem aumentar o custo de produção. Então, nesse caso, pode acontecer o seguinte, como eu falei, essa letra B é uma questão hipotética, né? Então, pode acontecer que F de 5.000 seja maior que F de 500, a derivada. A derivada de 5.000 pode ser maior que a derivada de 500, tá? Então, muitas vezes é interessante para o proprietário de uma indústria ter esse conhecimento para poder saber qual é o melhor custo de produção, ou seja, qual é a melhor produção para que ele tenha um maior, um lucro máximo, né? Então, a partir desses resultados, ele pode trabalhar com outras derivadas e outras ideias, que também a gente vai falar mais para frente, para entender melhor qual que vai ser o lucro máximo. Então, muitas vezes, não é só produzir, não. Às vezes, nesse caso, pode acontecer de você ter que investir mais, por conta desses investimentos, um aumento de outros custos, e isso pode gerar isso, tá? Então, não é uma ideia assim, quanto mais eu produzir, mais eu vou ganhar. Não, pode acontecer de existir um meio termo nesse caso, beleza? Bem, antes de eu falar dessas tabelas aqui, primeiramente eu vou falar do enunciado do exercício para a gente entender um pouco essa questão, tá? Então lá, seja DT a dívida pública bruta de um determinado país no momento T. A tabela, essa tabela aqui, mostra os valores aproximados dessa função, né? Fornecendo estimativas em meados do ano em bilhões no período de 94 a 2002. Interprete, estime os valores da derivada de 1998, tá certo? Então, vamos trabalhar com essa questão aí, beleza? Então, vamos lá. Bem, então vamos lá. Só para a gente entender o que quer dizer o D' de 1998, certo? Então, a D' de 1998 indica a taxa
de variação da dívida em relação ao tempo. Tá certo? Então a derivada aqui nesse caso indica a taxa de variação da dívida em relação ao tempo, tá certo? Então, bem, analisando os dados aqui, ó, nós podemos observar que, ó, ela vem numa crescente, depois ela vem diminuindo novamente, tá? Então vamos pegar o que acontece nesses intervalos só para a gente ter uma noção do que está acontecendo ali. Então, vamos pegar ali nessa variação de 94 a 98, tá certo? Então, como é que ficaria esse resultado ali? Tá? Então, se nós substituíssemos ali, ó, 94, 414 menos 467, daria o resultado 414 menos 467, vai dar menos 53. Menos 53, daí 94 menos 98 dá menos 4. Então, menos 53 dividido por menos 4 dá o valor aproximado de, só um momento, 13,3. 13,3. Tá certo? Fazendo essa mesma operação para esse daqui, né? 469 menos 467 dividido por 96 por 1996 menos 98 dá menos 1,1. Fazendo essa mesma operação aqui, ó, né? 456 menos 467 dividido por 2.000 menos 98 vai ficar menos 5,5. E por último, fazendo também ali vai ficar menos 6,3. Tá certo? Bem, então, mas o que quer dizer então? Quer dizer o seguinte, ó, que nós temos agora essa variação nesse tempo aqui, mas eu quero a variação em 98. Então o que eu vou fazer? Nós sabemos que a taxa de variação é dada pelas médias. Então, se eu somar esses valores que são os mais próximos aqui de 98, o que eu posso fazer? Se eu somar eles, menos 1,1 menos 5,5, isso daqui dá o valor de 6,6, menos 6,6 bilhões. Dividido por 2, isso daqui o resultado dá menos 3,3 bilhões. Ou seja, a taxa de variação da dívida em relação ao tempo em 98 é de menos 3,3 bilhões. Ou seja, nesse caso a gente pode dizer que a taxa, a variação da dívida está diminuindo, beleza? Tá? Por conta do quê? Por conta do sinal de menos. O sinal de menos vai indicar para mim essa questão aí, tá bom? Então, a taxa em 98 está diminuindo em 3,3 milhões por ano, tá bom? Bem, eu espero que você tenha gostado desses vídeos. Eu tive que dividir em 3 partes, porque o conceito de derivada é um conceito importante para o cálculo, mas também exige muito assim, entendimento, um bom entendimento dos estudantes, né? Então eu achei interessante dividir em 3 partes, 2 introdutórias, depois falando do conceito de derivada, estabelecendo essa relação da interpretação com a tangente e com a taxa de variação instantânea, né? Porque daí eu acho que fica mais claro assim, a ideia, e não fica também tão cansativo um vídeo de 50, 60 minutos aqui, né? Preferi dividir ele em 3 partes para que vocês consigam entender melhor, tá bom? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilhe com os colegas da universidade e de outras universidades, né? Porque, como eu sempre digo, o conhecimento é algo que deve ser compartilhado. Um forte abraço para vocês, se cuidem e até a próxima.